Vocês comentaram aí sobre, de repente, a falta que existiria entre, né? Ah, mas ele faz alguma coisa se for verdadeiro. E se não for verdadeiro, o que ele faz, né? Ele passava batido e continuava o código normalmente. Se a gente usasse a estrutura anterior aqui, a gente poderia usar dois ifs, né? Um if, se for maior do que 50, aí ele faz alguma coisa. E depois embaixo a gente coloca mais um C aqui, coloca mais um C, e escreve a condição lá, aluno, a nota menor do que 50, e aí coloca outro então, e aí a gente coloca outra condição. Mas a gente não precisa fazer isso. A gente pode colocar direto um complemento aqui da sintaxe, né? Que a gente tem aqui a mesma ideia de condição, tá? Se alguma coisa for verdadeira, então ele executa essa primeira ação. Eu até coloquei esse balãozinho aqui, um Vzinho, né? Se essa parte for verdadeira, então ele executa isso aqui. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, ele executa essa ação 2 aqui. Um outro trecho de código com outras funções, tá? Então essa parte é só para se for falso. E isso está representado aqui no fluxograma, estava um código lá rodando, papapá, de repente ele chegou num ponto que ele vai decidir alguma coisa. Média é maior que 50? Se for maior do que 50, se for verdadeiro, ele vai lá e escreve na tela aprovado. Se não for maior do que 50, ou seja, se for menor do que 50, ele escreve na tela reprovado. Você vê que o fluxo aqui todo ele vem para o mesmo ponto aqui no meio, tá? E continua a execução normalmente. Não existe possibilidade de ele escrever aprovado e reprovado ao mesmo tempo na tela. Ou ele segue esse caminho da esquerda, da direita, ou ele segue esse caminho da esquerda. Tudo bem? E eu coloquei aqui a palavrinha que corresponde, né, ao se não, que é o famoso else. E tem algumas linguagens que exigem que você coloque uma finalização, né, um fin C, o endif, tá? Não são todas as linguagens, tá? Mas algumas linguagens exigem que você coloque uma finalização. Esse mesmo exemplo aqui da média está aqui em forma de algoritmo, tá? Então, a gente tem algoritmo, tem fluxograma e temos um código também para representar isso daqui. Bom, vamos direto ao que está sendo diferente aqui, né? Ao que tem de diferente nesse código aqui. Então, nós temos a mesma declaração das variáveis, a mesma leitura da nota 1, nota 2, o mesmo cálculo de média, mas agora nós temos uma estrutura condicional que tem o senão. Então, o que acontece? Linha 17 é executada quando média for maior ou igual a 50. Ou seja, se a média for maior ou igual a 50, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele executa a linha 17. Se essa condição for falsa, ele pula a linha 17 e vai para a linha 19 direto. E executa lá e mostra que o cara está reprovado, também mostra a nota dele. Em Java, olha só que legal, né? Em Java a gente tem aqui um condicional, o if, a condição está aqui entre parênteses, tá? O bloco do verdadeiro é esse primeiro bloco aqui, que corresponde à linha 20, nesse exemplo aqui. O bloco do caso isso aqui não for verdadeiro, está na linha 23 aqui, tá? Então, se média for maior ou igual a 50, ele executa a linha 20. Vai escrever lá a nota e vai escrever que você está aprovado. Se média não for maior do que 50, ou seja, se for menor do que 50, ele escreve a linha 23. Ou seja, ele escreve que você está reprovado, o aluno está reprovado. E, finalmente, em Python, um exemplo extremamente simples, olha só que legal, né? Veja que quando a gente faz em Python o negócio fica um pouco mais tranquilinho, menos linhas, menos bagunça, menos definições e tudo mais. O código é exatamente igual ao código anterior, com exceção dessas duas últimas linhas, que agora a gente tem o caso contrário, né? Então, se a média, na linha 6, se a média for maior ou igual a 50, 2 pontos, ele executa a linha 7. Se não, ele executa a linha 9 e diz que o cara está reprovado. Tá bom? Então, entendam, o primeiro exemplo e o segundo exemplo são muito parecidos, são praticamente iguais, só que no caso dos exemplos 2, a gente tem ali a condição contrária. Então, caso a condição seja falsa, ele faz alguma outra coisa e não simplesmente passa batido.